Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de avaliação de leituras. Hoje é dia de falar com vocês como eu avalio as minhas leituras. Finalmente estou gravando esse vídeo, eu já tinha que ter gravado ele há um bom tempo, até porque eu uso a questão de avaliação nas minhas resenhas. E eu queria explicar um pouquinho pra vocês como eu avalio as leituras. É uma coisa muito simples, tá, gente? Eu não uso técnica nem nada, até porque eu não sou profissional da área, eu não sou nenhuma crítica, então eu acho que eu tenho que avaliar conforme a minha experiência de leitura com aquele livro. Então eu uso a mesma avaliação do Scooby, que é de 5 estrelas, mas aqui no canal eu falo 5 pimentinhas. E eu avalio os livros sem fazer comparação com nenhum livro, independente se é parecido ou não. Eu não faço, mas esse livro é melhor do que esse que eu acabei de ler. Eu realmente faço avaliação apenas com a minha experiência de leitura naquele momento. É claro, né, gente, que quando a gente pega um livro do mesmo gênero, com a mesma temática, a gente vai acabar fazendo algumas comparações, vai pensar, mas eu prefiro, na hora de pontuar, não fazer nenhuma comparação, porque eu acho que cada obra é uma obra. E eu não gosto desse negócio de ficar comparando de porque eu pontuei tanto nesse, então esse que tá abaixo eu tenho que pontuar tanto, entendeu? Na minha cabeça isso não funciona. Eu gosto de avaliar mais a questão de se eu gostei do livro, o que eu achei na hora que eu tava lendo, o que eu senti, se eu achei a leitura rápida ou lenta, mesmo se for lenta, se aquilo me agradou ou não, porque também às vezes a leitura pode ser rápida e a leitura pode ser uma leitura sem conteúdo, porque o livro é tão rápido que não tem nenhum aprofundamento. Gosto de avaliar também se aquela história me prendeu do início ao fim, ou se ela se perdeu no meio do caminho pra mim. É aquela coisa básica mesmo, ver se aquilo foi positivo ou negativo pra mim durante a leitura. E pra facilitar pra vocês, eu vou falar o que significa cada pontuação aqui, até pra facilitar na hora das resenhas que vocês me acompanham, veem quando eu tô pontuando algum livro, e às vezes fica na dúvida se eu gostei ou não daquele livro. Então, com base nessa pontuação, o que significa cada um, vocês vão entender o que eu realmente senti naquele livro. E eu faço isso de pontuar, gente, porque eu gosto de visualizar como que foi as minhas leituras durante o ano. Eu faço uns quadradinhos assim, aí coloco uma meta de 60 livros mais ou menos, e aí eu vou colorindo esses quadradinhos de acordo com cada cor da pontuação, e aí eu vou vendo se o meu ano foi de boas leituras ou de leituras ruins. Isso facilita pra mim visualmente, então é por isso que eu gosto de pontuar. E também eu gosto de pontuar na resenha, porque eu acho que às vezes a gente só falar, a pessoa não vai entender se a gente gostou ou não. Então pontuando, a pessoa vai ter certeza, não, realmente ela não gostou, realmente ela gostou, ou ela achou um livro bom e tal. Então eu vou falar aqui pra vocês o significado de cada pontuação, vou dar exemplos de alguns dos livros que eu pontuei nessa categoria. Se eu não gostei de algum livro que eu citei aqui, fiquem tranquilos que é gosto, é pessoal, e eu não sou nenhuma crítica, eu não tô falando que esse livro é péssimo, que você não deva ler. Você que tem que pegar, ler o livro, tirar suas próprias conclusões, ou então não ler e bola pra frente. Mas antes de falar aqui o significado das minhas pontuações, já vai se inscrevendo aí no canal se você não é inscrito e bora deixar o like, que isso ajuda muito o canal. O primeiro é 5 pimentinhas. O que seria 5 pimentinhas pra mim? Seria aquele livro perfeito. Aquele livro que eu gostei do início ao fim, que me prendeu, que eu fiquei maravilhada com a escrita. É o livro perfeito, gente. Isso aí é a coisa básica. Eu coloquei aqui de exemplo pra vocês o livro It, que é esse calhamaço aqui maravilhoso, que eu gostei do início ao fim. Eu simplesmente não tenho que botar defeito aqui desse livro. Realmente é um xodozinho que eu amo. Outro livro também que eu li, maravilhoso, foi O Conto da Aia, que eu também dei 5 estrelas. E esse livro aqui, gente, pra vocês verem, ele é de leitura lenta. E mesmo assim, eu gostei pra caramba da leitura dele. Agora, outro livro que eu dei 5 pimentinhas e quis colocar ele aqui de exemplo porque aconteceu algo diferente com ele, é o Fábrica de Vespas. Esse livro aqui, o que aconteceu? Ele começou muito lento, eu não estava cativada pela história, eu estava achando a história um pouco enjoada, só que de repente o livro deu uma reviravolta e me prendeu totalmente, e acabou com um final surpreendente. Eu gostei muito da história, e na hora que eu terminei a leitura, eu fui avaliar tudo, eu pensei, não, sim, esse livro é um livro de 5 estrelas, apesar dele não ter me prendido do início ao fim. E isso eu deixo super claro nas minhas resenhas, eu sempre gosto de colocar um ponto negativo, um ponto positivo. Claro que tem livro que a gente não consegue achar nenhum ponto negativo na história, mas eu sempre gosto de sempre falar
os dois lados da moeda nas minhas resenhas. Agora falando dos livros Quatro Pimentinhas, são livros ótimos também, porém teve aquele negocinho que me incomodou por algum motivo e fez com que eu abaixasse a pontuação e não fosse um livro perfeito ao meu ver. O primeiro livro que eu trago aqui pra vocês que tem essa pontuação é Amityville. Eu gostei muito dessa história, é uma história de terror super legal pra você ler no mês de outubro, no Halloween. Porém, tem um negocinho aqui nessa história que, nossa, me irritou na hora da leitura. A história é contada, romanceada e tal, tá lá narrando os acontecimentos. E tem um padre aqui nessa história também. E aí, do nada, vem um capítulo desse padre. E aí o padre ficava falando, ai, porque eu tô sentindo isso, porque... É umas coisas necessárias. E tipo, aquilo tava quebrando o ritmo da história, entendeu? E eu detestei toda hora que chegava esse padre lá. E aí, por isso, ele se tornou um livro 4 estrelas. Mas é um livro ótimo, tirando essa parte do padre que me irritou. Outro livro 4 estrelas que eu também super indico, gosto bastante, é A Rainha de Tirling. Eu simplesmente devorei esse livro, achei ele muito bom, gostei pra caramba. E a única coisa que me incomodou nesse livro foi que a autora se repetia muito durante a história. Ela já tinha explicado tal questão, aí ela sempre voltava na mesma tecla na história. E isso me incomodou um pouco durante a leitura, mas não desmereço o livro é sensacional, não vejo a hora de ler a continuação. Então é mais ou menos para vocês entenderem como que é que eu vou avaliando mesmo as leituras. Agora vamos falar um pouquinho dos livros Três Pimentinhas, que são mais ou menos parecido com o de 4, que são livros que eu gostei, mas que teve também questões que eu não gostei. Teve mais pontos que eu não gostei do que pontos que eu gostei, entendeu? Mas são livros que eu ainda indico a leitura, são livros na categoria bons, aqueles livros medianos, aqueles livros que você pode ler, se divertir naquele momento, ou livros que não vão te acrescentar nada, mas que são livros que vale a pena fazer a leitura. Eu vou começar mostrando aqui pra vocês um livro que eu li há um tempinho atrás, que é o 3º volume da série Fallen, que é o livro Paixão. Esse livro aqui, gente, ele é muito legal. Eu até falo para as minhas amigas que já leram esse livro aqui, que ele seria sensacional no formato de cinema, sabe? O filme desse livro seria ótimo. Pra quem leu a história, sabe mais ou menos do que se trata esse 3º livro aqui, mas sem dar spoilers, esse livro ele vai ter muita repetição. Ele vai simplesmente contar uma coisa em vários pontos de vista, em vários momentos. E acaba sendo uma história altamente repetitiva do início ao fim. Eu acabei ficando meio entediada, apesar de estar gostando, mas acabou que chegou no meio do livro aquilo foi entediando mais, sabe? Porque é sempre a mesma coisa acontecendo de ponto de vista diferente ou lugar diferente. Quem leu sabe do que eu tô falando e eu acabei dando 3 pimentinhas pra ele. Mas é um livro legal, principalmente se você curte essa série. Agora, o outro livro que eu dei 3 pimentinhas foi Minha Vida Fora dos Trilhos. Eu sou apaixonada pela escrita dessa autora aqui, a Claire Van Der Poel. Quem já acompanha o canal já viu as 2 resenhas que eu já fiz dos livros dela. E eu realmente acho que a escrita dela é impecável. Aí você fala, por que você deu 3 pimentinhas então, Samara? Porque eu simplesmente não me cativei com a história, com a personagem também. Eu simplesmente li, achei a história bonitinha, fofinha, com um final legal, porém não foi uma história que me encheu os olhos. Então por isso que ela tá com uma pontuação 3 pimentinhas. E aí pra vocês verem, até 3 pimentinhas eu super indico a leitura daqueles livros. Eu sempre falo o que fez eu abaixar a minha pontuação, por que eu não gostei tanto daquele livro. E aí cabe a você saber se você vai querer ler ou não aquele livro. Eu não gosto de falar, gente, não leia esse livro. Eu acho que cada um tem que saber o que quer ler. Eu acho que a resenha é um facilitador para saber se você vai querer ou não ler aquele livro. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu jamais vou falar aqui no canal, não perca seu tempo com esse livro, entendeu? Porque eu acho que quem tem que saber se perdeu tempo ou não é você, quando você fizer a leitura daquele livro. E eu tô falando isso, gente, porque às vezes eu dou 3 pimentinhas, a pessoa vira e fala, nossa, esse livro deve ser ruim. E não! Eu super curti esse livro aqui, sabe? Super curti. Então 3 pimentinhas não quer dizer nada. Agora vamos começar para as pontuações ruins. 2 pimentinhas significa aquele livro que eu não gostei, porém tem aquele 1% que me chamou a atenção. O exemplo que eu tenho para essa pontuação é esse daqui da Anne Rice, que é Os Desejos da Bela Adormecida. É uma série, eu só li o primeiro livro até agora, tenho curiosidade de ler os outros, porque eu sou dessa, eu sou muito curiosa.
mas eu fiquei um pouco traumatizada com esse primeiro, então até hoje eu não peguei os outros volumes para ler. Esse livro aqui, ele é um livro erótico e ele vai tratar de uma relação sadomasoquista. Só que, claro, tem uma coisa assim, a questão da mulher estar sendo escravizada sexualmente, é um livro super pesado, só tem sexo o livro inteiro. E eu realmente não curti por causa disso, eu achei a escrita maçante, cansativa, só fala da mesma coisa, fica batendo na mesma tecla e eu não gostei. Só que, por que eu dei 2 pimentinhas? Eu acho que é um livro interessante para você realmente conhecer um livro com um relacionamento sadomaso. Apesar de que a protagonista, ela não gosta de estar nessa situação, ela foi sequestrada e tal. Mas é uma relação sadomaso. Até porque em alguns momentos ela gosta daquela situação. Aí por isso que eu dei 2 pimentinhas, entendeu? Porque apesar do livro ser péssimo pra mim, ele realmente soube escrever sobre aquele assunto. Tem resenha aqui desse livro aqui no canal, então se vocês ficarem curiosos em saber mais a respeito do livro, é só procurar aí, ou então vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem a resenha. Agora falando do livro Uma Pimentinha, que é uma coisa rara de acontecer, mas às vezes a gente realmente não gosta de nada do livro e acaba tendo que pontuar dessa forma. É aquele livro que eu realmente não gostei de nada, não me acrescentou. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês, que é o Diário de uma Escrava. Esse livro aqui nem tem resenha no canal porque eu achei desnecessário fazer resenha de um livro pra ficar falando mal. Eu não sou assim, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Mas esse livro aqui, o que aconteceu? A história começa interessante, mas ele tem um final péssimo e um final que pra mim não fez nenhum sentido com a história. E apesar de ser uma temática também relacionada a escrava sexual, mulheres que são escravas sexuais, são sequestradas, um assunto super pertinente, que tem que ser discutido, eu achei que aqui não combinou. O final desse livro, pra mim, não tem nada a ver. É sem sentido e ele, pra mim, foi tipo assim, foram juntando várias coincidências que na vida real isso não aconteceria no final. E aí perdeu todo sentido com aquele outro final, então por isso que eu não gostei da leitura. Mas aí é isso, gente. Eu quis mais ou menos mostrar os livros de cada pontuação, porque assim vocês vão conseguir visualizar e entender melhor como eu pontuo, o que significa pra mim aquela pontuação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal, compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se eu consegui explicar direito pra vocês, se vocês entenderam as minhas pontuações, se vocês tiveram algumas dúvidas. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. E lembrando também que eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários a forma que vocês pontuam também. Eu gostaria muito de saber mais sobre essa forma de pontuar livros, como vocês avaliam a leitura de vocês. E, claro, gente, aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E se você é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo!